pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eric Alves e eu estou gravando esse vídeo para corrigir a segunda parte do nosso simulado para o MPU, nosso segundo simulado para o MPU. Lembrando que as primeiras 10 questões desse segundo simulado já foram corrigidas, estão disponíveis em um vídeo aqui no meu canal, tá? Se você ainda não viu, corre lá para ver. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para as questões, ok? Então se você quiser ver as questões, resolver as questões antes de assistir a correção, você pode acessar aqui pelo link que está disponível na descrição do vídeo, beleza? Lembrando, né, pessoal, que esse segundo simulado para o MPU, ele está num nível bem mais difícil do que o primeiro, tá? Eu selecionei questões mais capciosas, mais aprofundadas aí do CESP, justamente para você poder ter uma noção de até onde a banca pode ir aí nessa prova do MPU e você não ser pego de surpresa lá na prova, tá? A hora de errar é agora. Beleza, pessoal? Então vamos resolver aqui neste vídeo das questões 11 a 20 do nosso segundo simulado para o MPU, beleza? Vem comigo aqui para a tela. Primeira questão, questão 11. Vamos lá. Pedro interpôs recurso administrativo visando reverter decisão administrativa que havia determinado a interdição de estabelecimento comercial de sua propriedade com aplicação de multa. Nessa situação hipotética, com base nas disposições legais concernentes aos processos administrativos. Vamos lá, letra A. Se do julgamento do recurso administrativo puder decorrer gravame à situação de Pedro, este deverá ser cientificado para apresentar nova manifestação antes da decisão. Pessoal, essa alternativa A está correta, inclusive ela é o gabarito aqui da questão. Mais uma vez, aí o CESP explorando essa possibilidade de ocorrer a chamada reformatio impejus no âmbito dos recursos administrativos. Ok? É possível sim ocorrer a reformatio impejus no âmbito dos recursos administrativos. Então aqui no caso, por exemplo, o Pedro, ele entrou com recurso porque ele não concordou com a interdição do seu estabelecimento, não concordou com a multa, ele entrou com recurso perante a administração. A administração, ao apreciar esse recurso, pode adotar uma decisão ainda mais prejudicial ao Pedro, pode piorar ainda mais a situação do Pedro. Por exemplo, a administração pode aumentar o valor da multa que lhe havia sido imposta originalmente. Isso pode acontecer no âmbito de recursos administrativos, tá? Só cuidado para não confundir com a revisão. Revisão é aquela reanálise do processo diante de fatos novos, né? Fatos supervenientes. A revisão acontece depois que o processo já se encerrou e aí aparecem fatos novos que não eram conhecidos à época do processo que podem alterar a decisão. Aí o processo é reaberto para reanálise. No âmbito da revisão, pessoal, ao contrário dos recursos, no âmbito da revisão não pode acontecer a reformatio impejus, ok? Então, da revisão só pode resultar uma situação melhor para o interessado, ok? E não uma situação pior, beleza? Cuidado aí com esses detalhes. Então, o gabarito aqui da questão é mesmo a alternativa A. Vamos ver as demais aqui, só para a gente aproveitar a questão para revisar alguns tópicos. Letra B. Salvo disposição legal em contrário, o recurso interposto por Pedro terá efeito devolutivo e suspensivo. Errado. Tá? Os recursos administrativos, como regra, eles têm apenas o chamado efeito devolutivo. Efeito devolutivo é o quê? É aquele efeito que faz com que a decisão recorrida seja reapreciada, seja reanalisada. O recurso, ele devolve aquela decisão à análise. Okay? Então, todo recurso tem esse chamado efeito devolutivo. Ele faz com que aquela decisão que está sendo objeto do recurso, ela seja reanalisada, reapreciada, beleza? Porém, olha aqui, ó, o efeito suspensivo, ele não existe como regra nos recursos, ok? O efeito suspensivo, ele até pode existir como exceção, mas não como regra. O que é efeito suspensivo? Um recurso ele tem efeito suspensivo quando ele suspende os efeitos da decisão recorrida. Okay? Enquanto aquele recurso está sendo examinado, aquela decisão, objeto do recurso, ela fica paralisada, ela não produz efeitos, ela fica suspensa. Okay? Como regra, os recursos administrativos não têm efeito suspensivo, então eles não suspendem os efeitos da decisão recorrida.
o estabelecimento do Pedro vai continuar interditado, ele vai continuar sendo obrigado a pagar aquela multa enquanto o seu recurso está sendo apreciado, ok? Porque, novamente, recurso administrativo não tem efeito suspensivo como regra. O que a Lei 9784 diz? Que a autoridade competente para apreciar o recurso, ela pode conferir o efeito suspensivo ao recurso. Ela pode, tá? Ela não deve, tá? Não é uma obrigação, não é uma imposição, beleza? Então, por isso aqui a alternativa B está errada. Letra C. Interposto o recurso administrativo, o acesso de Pedro ao Poder Judiciário somente poderá ocorrer após o julgamento definitivo na esfera administrativa. Isso aqui também está errado. Nós temos aqui a chamada independência entre as instâncias, ok? O Poder Judiciário ele pode ser acionado em qualquer momento, a qualquer tempo. Então, sempre que um interessado ele sentir que o seu direito está sendo lesado, que o seu direito está sendo ameaçado, ele pode entrar com uma ação perante o Poder Judiciário. Então aqui o Pedro, que teve lá o seu estabelecimento interditado, se ele não concordar com aquela decisão da administração, se ele entender que aquela decisão da administração está ameaçando ou lesando algum direito dele, o Pedro ele pode a qualquer momento entrar com uma ação perante o Poder Judiciário. Ele pode entrar com uma ação judicial antes de entrar com recurso perante a administração, ele pode entrar com a ação judicial em paralelo com o recurso que ele entrou perante a administração, ele pode entrar com a ação judicial apenas após a decisão do recurso administrativo, enfim, a qualquer tempo o acesso ao Poder Judiciário é livre, tá? Então não há uma relação entre o Poder Judiciário, né, a ação que vai ser interposta lá no Poder Judiciário, com o trâmite do processo aqui na esfera administrativa. Tá? Então a letra C, desculpa, está errada. Letra D. O recolhimento do valor da multa aplicada é condição de admissibilidade do recurso administrativo. Errado. Não é possível que se exija o pagamento de alguma taxa, de alguma quantia, para a interposição de recursos administrativos, né, como condição para a interposição do recurso. Não pode, isso é totalmente vedado, tem até uma súmula do STF que veda esse tipo de exigência. Então, letra D errada. Letra E, julgado improcedente o recurso administrativo e mantidas as penalidades administrativas aplicadas, não haverá necessidade de motivação da decisão da instância superior. Errado isso aqui também. Qualquer decisão, qualquer ato administrativo que afete, que contrarie de qualquer forma os interesses dos administrados, esse ato ele tem que ser motivado, porque a administração ela tem que expor, tem que tornar explícitos as razões que a levaram a tomar aquela decisão. Okay? Então, se a administração for indeferir o recurso do Pedro, o Pedro tem que saber por que o seu recurso está sendo indeferido, quais as razões, quais os pressupostos de fato e de direito que levaram a administração a indeferir o seu recurso, beleza? Então, por isso, a letra E também está errada. Gabarito aqui da questão 11 é mesmo a alternativa A. Aqui eu trouxe o fundamento do gabarito, artigo 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, ou seja, a lei está reconhecendo a possibilidade de agravar a situação do recorrente no âmbito do recurso administrativo, ok? Este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão, que é exatamente o que está aqui na alternativa A, ok? Então, se a decisão do recurso administrativo for agravar a situação do recorrente, o que a administração tem que fazer? Tem que dar a oportunidade para o recorrente se manifestar antes de a administração adotar a decisão ali naquele recurso, beleza? Vamos lá, então, próxima questão, questão 12. A respeito de finalidades e princípios norteadores da licitação, julgue o item a seguir. O objeto a ser licitado pode ser dividido em lotes menores para que o caráter competitivo da licitação não seja comprometido. Pessoal, a questão está correta. Ela está tratando aqui do chamado parcelamento do objeto da licitação, que é algo permitido pela lei de licitações como forma de ampliar a competitividade de um determinado certame. Então, vou dar um exemplo aqui para ver se fica mais claro para vocês. Imagine que a administração está querendo licitar
uma obra de grande porte, de grande envergadura, cujo valor estimado é relativamente alto, sei lá, 5 milhões de reais. Certamente existem poucas empresas que seriam capazes de tocar aquela obra como um todo, em sua integralidade. Poucas empresas. Só que para ampliar a competitividade, então, dessa licitação, o que a administração pode fazer? Opa, não é uma obra aqui grande? Poxa, mas ela possui várias etapas que podem ser conduzidas de maneiras separadas, né? de maneira individual. Então a administração, ao invés de fazer uma única licitação, ela pega aquela obra e a divide em parcelas menores, de modo que mais empresas possam participar. Então ela pega aquela obra gigante e divide. Opa, vou fazer aqui uma licitação para a parte de drenagem, né? Outra para a parte de terraplanagem, outra para a parte de instalações elétricas, outra para a parte de acabamento. Enfim, ela pegou aquela obra grande e dividiu em várias parcelas menores. Então, certamente existem várias empresas que poderiam disputar a parte do acabamento dessa obra. Né? Outras várias empresas que poderiam disputar a parte de instalação elétrica dessa obra. Várias empresas. Diferente de uma empresa que seria capaz de fazer isso tudo de uma vez só. Tá? Então, de forma a ampliar a competitividade do certame, a administração ela pode fazer o parcelamento do objeto. Vem aqui na tela, ó, é o que está previsto aqui ó, no artigo 23, parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Tá? Então a administração ela pega aquela obra gigante, parcela em várias etapas menores, de forma a ampliar a competitividade do certame. Esse o parcelamento do objeto é permitido pela lei de licitações. Agora o que vocês têm que tomar cuidado, pessoal, é para não confundir o parcelamento do objeto, que é permitido, com o parcelamento da despesa, que é vedado. O parcelamento da despesa é vedado, conforme está aqui ó, no parágrafo 2º desse mesmo artigo 23. Diz o seguinte, ó, na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Então, o que esse dispositivo está dizendo? Ora, eu não tinha lá uma obra grande e a administração, de forma a ampliar a competitividade, fez o parcelamento do objeto e dividiu aquela obra grande em várias etapas menores. Cada uma dessas etapas vai ser contratada através de uma licitação distinta, uma licitação específica, ok? E qual modalidade vai ser empregada em cada uma dessas licitações? É a modalidade que seria empregada caso aquele objeto fosse licitado em sua integralidade. Então tem que somar todas aquelas etapas, ver qual que é o valor estimado total, sei lá, 5 milhões de reais. 5 milhões é o quê? Modalidade de concorrência. Então, em cada uma dessas etapas, a licitação deve ser na modalidade concorrência. Não importa as especificidades daquela etapa, não importa o valor estimado daquela etapa de maneira isolada, não. Para se definir o valor a modalidade de licitação a ser empregada em cada uma das etapas, você tem que considerar o objeto em sua integralidade, ok? Se isso não for feito, se a administração ela não considerar o todo, mas apenas a parcela para a escolha da modalidade de licitação, isso vai caracterizar o fracionamento da despesa. Fracionamento da despesa é vedado. Fracionamento da despesa é o quê? É fugir da modalidade de licitação que deveria ser empregada naquele caso. Fracionar a despesa é o quê? É uma despesa grande. Poxa, uma despesa grande, nesse valor estimado, eu teria que fazer a concorrência. Só que eu não quero fazer a concorrência. A concorrência tem muita publicidade, é muito mais complexa. Eu quero fazer vários convites. Então, ao invés de eu fazer uma concorrência, eu fraciono as minhas despesas, eu fraciono essa minha despesa em várias etapas menores, e aí em cada uma dessas etapas eu faço convite. Cada uma dessas etapas está dentro do valor estimado de convite, eu posso fazer o convite.
Então eu estou fracionando a minha despesa de modo a fugir da modalidade de licitação adequada. Isso não pode, tá? Isso é vedado. O fracionamento da despesa é vedado. Olha aqui que está aqui, ó, no artigo 23, parágrafo 2º, ó. Preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Então, se aquele objeto, considerado em sua integralidade, ele exige a modalidade concorrência, então em cada etapa daquele objeto tem que ser feita a licitação na modalidade concorrência, ok? Se for feita outra modalidade, vai ficar caracterizado o fracionamento da despesa, que é vedado, tá? Então, só recapitulando, resumindo, para vocês não esquecerem. Parcelamento do objeto é possível, é desejável até. Para quê? Para ampliar a competitividade do certame. Já o fracionamento da despesa, aí não é vedado, né? Fracionamento de despesa serve para fugir da modalidade de licitação adequada, a lei de licitações veda. Beleza, pessoal? Vamos lá. Próxima questão. Questão 13. Concorrência é a modalidade de licitação cabível no caso de alienação de bem imóvel de propriedade da administração pública, independentemente de seu valor. A questão está correta, ok? Para a alienação, ou seja, para a venda de um bem imóvel, por exemplo, um terreno, um edifício, a modalidade a ser empregada é a concorrência, ok? Não é leilão, beleza? Leilão é utilizado como regra para a alienação de bens móveis, beleza? Então aqui a questão 13 está certa. Próxima questão, questão 14. No curso de uma licitação, é vedado alterar os critérios e as exigências fixadas no instrumento convocatório. Pessoal, isso aqui é uma daquelas questões polêmicas do CESP, né? Aquelas questões que admitem várias interpretações, mais de uma interpretação. Aqui, no caso, a banca deu a questão como certa. De fato, no curso de uma licitação, a administração ela não pode alterar os critérios, as exigências que estão lá no edital. Não pode mudar a regra do jogo enquanto o jogo já está correndo. Não pode, ok? Mas olha só o que a lei de licitações permite. Se a administração ela quiser mudar as regras do jogo, ela pode fazer, desde que ela recomece o jogo, desde que ela republique o edital e reabra novamente todos os prazos. Aí ela pode sim alterar, isso é permitido lá pela lei de licitações. Tá? O que não pode, novamente, ela alterar as regras do edital, alterar as exigências, os critérios do edital e não fazer essa republicação e não reabrir os prazos. Isso que é vedado. Então aqui na questão, a banca ela não deixou claro, né, se, poxa, o edital ele vai ser republicado, não vai, se os prazos vão ser reabertos ou não, né? Então admite dupla interpretação. Ela deu como certa a questão, então ela considerou que o que a questão estava se referindo é a situação de a administração alterar os critérios e as exigências do edital e não republicar, e não reabrir os prazos. Beleza, isso de fato não pode, é vedado. Enfim, questão estilo CESP, né? Dupla interpretação. Infelizmente acontece muito isso nas provas do CESP, a gente tem que aprender a conviver com esse tipo de coisa, resolver muitas questões da banca, né, de modo a perceber como ela gosta de elaborar as questões, e aí você já vai, né, percebendo, poxa, aqui tem uma dupla interpretação, mas a banca, como eu conheço a banca, né, eu imagino que ela está adotando essa interpretação aqui e não aquela outra que também é possível. Isso você só pega resolvendo muitas questões, por isso é que é importante, por isso que eu faço esses simulados aqui para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá, volta para a tela, então, próxima questão, questão 15. A administração de um hospital público decidiu ampliar suas instalações físicas, tendo em vista o aumento crescente de demanda. Acerca dos cuidados que se deve ter para contratar as intervenções necessárias, julgue o item subsequente com base nas normas gerais de licitações e contratos públicos. Vamos lá ver o item. Se, para executar a ampliação das instalações físicas da edificação, uma empresa construtora for contratada na modalidade empreitada por preço unitário, então essa contratação caracteriza uma execução indireta. Pessoal, essa questão aqui, apesar de parecer um pouco difícil, ela não é, ela está correta. Olha, empreitada por preço unitário é uma das modalidades de execução indireta prevista aqui na lei de licitações. Olha só, execução indireta é aquela que o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer dos seguintes regimes.
Empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral. Tá? Depois vocês dêem uma olhadinha aqui ó, na definição de cada um desses regimes de execução indireta de obras ou serviços. Tá? O que é uma execução indireta? É quando a administração ela contrata um terceiro para executar aquela obra ou serviço. Né? Ela faz uma licitação para contratar uma empresa, uma empreiteira para executar aquela obra ou serviço. Execução indireta. É o contrário da execução direta, que é quando a própria administração, utilizando ali os seus órgãos da administração direta, os seus servidores, os agentes públicos, os bens da própria administração, ela própria executa aquele serviço ou aquela obra. Aí é uma execução direta, não tem licitação, né? A própria administração, ela executa. Só tem a licitação para comprar os insumos, por exemplo, para aquela obra, né? Os materiais de construção que serão empregados na obra. Mas para a execução da obra, se for uma execução direta, a própria administração faz. Beleza? Então depois dê uma olhadinha lá naqueles regimes de execução indireta. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Olha só, o enunciado é o mesmo, só o item que muda. Ó. Mesmo que intervenções no hospital sejam bem definidas no edital e sejam adotadas as especificações usuais no mercado, na situação apresentada, a administração não poderá optar pela modalidade pregão. Pessoal, essa aqui hoje é uma questão bem bacana. Olha só, ela está correta. E vamos dar uma olhada aqui ó, na lei. Vamos aqui no decreto. Ó, decreto 5.450 de 2005. Está previsto no edital do MPU. Ele diz o seguinte, ó, a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, não se aplica às contratações de obras de engenharia. Não se aplica às contratações de obra de engenharia. Então, o pregão, ele não pode ser utilizado nas contratações para obras de engenharia, beleza? Aí tem aquele entendimento da jurisprudência do TCU, que permite a utilização do pregão nas contratações de serviços de engenharia considerados comuns. Serviços de engenharia que tenham especificações usuais de mercado. Por exemplo, a administração quer contratar um profissional para fazer uma pintura numa parede, para consertar um encanamento, fazer uma adaptação e uma instalação elétrica. Esse tipo de serviço que é comum, que é usual no mercado, um tipo de serviço que você mesmo poderia contratar aí para a sua casa, porque é facilmente encontrado no mercado, esse tipo de serviço comum de engenharia pode ser contratado sim através do pregão, ok? O que não pode ser contratado através de pregão são obras de engenharia. Então vamos voltar aqui na questão. Poxa, professor, mas olha só, o enunciado está dizendo que essa intervenção que está sendo feita no hospital, ela está adotando especificações usuais no mercado. Então, poxa, então poderia contratar o pregão. Por que o gabarito, então, é correto, né? Por que o CESP considerou correto afirmar que, no caso aqui, não poderia ser utilizada a modalidade pregão? Aqui vem um detalhe. Olha só, pessoal. Qual que é a intervenção? Qual o tipo de intervenção que está sendo feita aqui no hospital? Uma ampliação de suas instalações físicas. Ampliação é uma obra ou um serviço? Olha só o que eu falei para vocês, né? O que podemos contratar por pregão são serviços comuns de engenharia e não obras, tá? Aqui, ó, na questão, estamos diante de uma ampliação. Ampliação é uma obra e não um serviço. Como que eu sei disso? Vem aqui no artigo 6º da Lei de Licitações. Olha aqui, ó, artigo 6º, inciso 1. Diz o seguinte: para os fins desta lei, considera-se obra toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Então, ó, está sendo feita uma ampliação no hospital, ampliação é obra. Aqui no decreto diz que obra de engenharia não pode ser contratada através do pregão. A jurisprudência diz que serviços comuns é que podem ser contratados através do pregão. O que é um serviço? Ó? Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, enfim. Essas atividades aqui é que estão inseridas no conceito de serviço e caso seja um serviço comum de engenharia, pode ser sim licitado através do pregão. Beleza, pessoal? Então, por isso, essa questão aqui está correta, uma boa questão, uma questão importante aí para a gente fixar esses conceitos de obra, de serviço e quando o pregão pode ou não ser utilizado. Beleza? Vamos lá, vamos seguir então aqui no simulado.
Questão 17, lembrando que vamos até a questão 20. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, é de 8 dias corridos. Aviso é o instrumento convocatório no pregão. Questão mamão com açúcar essa aqui, é aquela questão para você não zerar. A questão está errada, porque a gente sabe que o prazo para a publicação do aviso no pregão é de 8 dias úteis e não 8 dias corridos. Daí o erro da questão 17, beleza? Próxima questão, questão 18. No que se refere ao pregão, regulado pela Lei 10.520, assinale a opção correta. Letra A. A realização do pregão pode se dar em até 3 dias úteis a partir da publicação do ato convocatório. Errado, a gente acabou de ver que o prazo é de 8 dias úteis e não de 3 dias úteis, beleza? Letra B. Para a realização do pregão, é imprescindível que seja constituída uma comissão de licitação. Está errado isso aqui. No pregão, não tem comissão de licitação. O pregão ele é conduzido por uma única pessoa, que é o pregoeiro. Então ele adota decisões monocráticas. É diferente lá das modalidades de licitação da Lei 8.666, em que as decisões são tomadas por uma comissão, decisões colegiadas, beleza? No pregão, o pregoeiro ele é auxiliado por uma equipe de apoio, mas essa equipe de apoio ela não toma decisões, ela apenas auxilia o pregoeiro, beleza? Então é o pregoeiro que conduz sozinho ali o pregão, a equipe de apoio apenas apoia, faz procedimentos ali administrativos, coisas operacionais, mas não tomam decisão, beleza? Quem é o responsável pelo pregão é apenas uma pessoa que é o pregoeiro, beleza? Letra C. As disposições da Lei 8.666 não se aplicam ao pregão, nem mesmo de forma subsidiária. Errado isso aqui. Tem um artigo lá na Lei 10.520 que diz que as disposições da Lei 8.666 se aplicam subsidiariamente à lei do pregão. Ok? Então, para suprir lacunas eventualmente previstas, ou lacunas que eventualmente não sejam cobertas pela lei do pregão, aí você vai lá na Lei 8.666. Beleza? Letra D. Em se tratando da modalidade pregão, avalia-se somente a habilitação do licitante vencedor. Beleza, exatamente isso. No pregão, a chamada inversão de fases. Ok? No pregão, o julgamento das propostas acontece antes da fase de habilitação. Então, são julgadas as propostas, é definida a proposta vencedora, e aí a fase seguinte, que é a fase de habilitação, só vai servir para analisar os documentos de habilitação desse licitante que apresentou a melhor proposta. É diferente lá das modalidades da lei de licitações, em que a fase de habilitação acontece antes do julgamento das propostas. Então, lá na concorrência, por exemplo, a administração analisa os documentos de habilitação de todos os licitantes. Beleza? Então, há um trabalho bem maior, no pregão há uma racionalização de procedimentos, uma economia de análise de documentos, porque ao invés de se analisarem os documentos de todos os licitantes, no pregão analisa os documentos de apenas um licitante, que é aquele que apresentou a melhor proposta, a proposta de menor preço. Beleza? Então, letra D correta. Por fim, letra E, é possível a alienação de bens públicos por pregão. Essa aqui também é uma questãozinha clássica do CESP. Tá? Pregão não serve para alienação. Tá? Cuidado para não confundir pregão com leilão. Tá? Pregão é apenas para a aquisição de bens e serviços comuns. Não pode ser utilizado pregão para a venda, para a alienação de bens. Beleza? Então, por isso, a letra E está errada. Questão 19, aqui está errado. Questão 19. Realizado o pregão eletrônico por meio do sistema de registro de preços, a contratação do objeto será efetivada quando melhor convier aos órgãos integrantes da ata. Correto isso aqui? Uma questão sobre registro de preços. A gente sabe que o órgão gerenciador ele faz a licitação lá de registro de preços, na modalidade de pregão ou concorrência. Aqueles preços, aqueles fornecedores, aquelas condições ficam registrados na ata de registro de preços e os órgãos participantes daquela ata, eles podem fazer a contratação através da ata quando lhe for conveniente ou oportuno. Tá? Não tem uma obrigatoriedade de fazer aquela contratação, tá? Então, essa contratação ela vai ser efetivada quando melhor convier aos órgãos integrantes da ata. Inclusive, esses órgãos que integram a ata, eles nem são obrigados a fazer a contratação através da ata de registro de preço, beleza? Então, a questão está correta.
Por fim, a última questão aqui do nosso simulado, também sobre o sistema de registro de preços, diz o seguinte: a licitação para registro de preços poderá, excepcionalmente, ser realizada na modalidade concorrência do tipo técnica e preço, mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou da entidade. A questão está correta. Lembrando que, como regra, a licitação para registro de preços ela é do tipo menor preço, ok? Ou ela é feita na modalidade pregão, que é sempre menor preço, ou ela é feita na modalidade concorrência, tá? Aí como regra do tipo menor preço. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade, essa concorrência para o registro de preço ela pode ser do tipo técnica e preço. Beleza, pessoal? Então por isso a nossa questão aqui está correta. Então é isso, com essa questão nós terminamos aqui a correção do nosso segundo simulado para o MPU, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que as questões estão disponíveis aqui no link na descrição do vídeo. Fiquem de olho lá no meu Instagram, tá? @prof.eric.alves, que eu estou sempre postando novos conteúdos, novos simulados lá para vocês. E eu posto lá no Instagram e depois venho aqui para o YouTube para fazer esta correção para vocês. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí pela audiência. Se você gostou do vídeo, deixa um likezinho, joinha para cima. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal para sempre acompanhar as novidades. Clica aqui no sininho também para receber as notificações de novos vídeos aqui do canal. Beleza? Um grande abraço e bons estudos!